vamos estar lendo lá em João 15, que fala sobre a videira e os ramos, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo reino que estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão ao meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Amém? Amém. Eu estava em casa lendo essa passagem, né? Aí eu me lembrei da pastora Vera, que a pastora Vera disse assim que a primeira palavra que uma senhora foi lá na casa dela falar foi sobre a videira e os ramos, né? A católica, né? Que ela ia na igreja e que ela não estava mais crendo em nada. E aí essa senhora que morava do lado da casa dela, né? Ela como ela passou dificuldade que ela perdeu, ela teve, como é que diz, ela teve falência, né, na fábrica dela lá em Rio Grande do Sul, e aí, que ela deu testemunho, né, então ela disse assim, que ela estava assim, que ela disse, por que eu tenho que passar por isso e tudo mais, e assim uma irmã lá, veio lá e falou para ela, aí ela falou, essa daqui da videira e os ramos, ministrou para ela, né, e aí eu me lembrei da pastora Vera, né, porque aqui na videira e os ramos, já fala, né, que se a gente não está conectado com Deus, né, a gente não tem a ligação com o Pai diretamente. Se a gente não estiver conectado, porque diz assim que Ele, né, Ele é a vida verdadeira, né, e nós somos os ramos, né, nós temos que estar ali, porque quando é cortado, né, a gente vai lá fazer a poda, que nem a mãe vai lá fazer a poda junto com o Marciano, meu irmão, né, ele vai fazer a poda para que as uvas venham mais lindas, né, para que elas cresçam mais e dêem mais frutos, né. E assim é nossa vida, né? Se a gente não tiver uma poda de Deus, né? Se Deus não estiver ali, né? Sempre falando com a gente, dando um puxãozinho de orelha, falando algo pra gente, a gente também não vai crescer. A gente não vai ter frutos, né? E é como também a gente pegar e falar de qualquer jeito para outra pessoa, né? Não com o amor de Deus. Como é que a gente quer que alguém cresça vindo para a igreja e a gente falando com grosseria, se a gente falando sem amor? Porque muitas vezes a gente está angustiada, a gente está braba, a gente está com raiva mesmo, né? Porque a gente é ser humano. Mas assim, ó, Deus jamais ele fala com raiva com a gente. Nós somos humanos, mas Deus não. Ele fala com amor, ele puxa a nossa orelha com amor e ele nos trata com amor. Amém? E aqui um pouquinho mais para cima aqui fala que eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Sem Jesus a gente não pode fazer nada, né? Deus já deixou essa passagem para a gente saber que sem Ele a gente não consegue fazer nada. A gente pode andar 1000 passos. Se a gente não precisar de Deus, né, para algo, a gente não é nada, né? E aqui um trechinho da minha Bíblia fala assim, ó, que você já viu o fruto crescendo fora da videira? A gente não viu o fruto crescer fora da videira, né? Ou nós fomos lá em cima no sítio, a gente viu uma uva
um cachinho de uva crescer fora? A gente não viu, né? E aqui diz assim, ó, ou da árvore ou da planta qual ele da árvore ou da planta a qual ele estava preso? É claro que não. Como discípulos de Jesus, o mesmo acontece com nós. Se você não permanecer em sua presença, também não crescerá e nem dará frutos. Se a gente não crescer nos caminhos do Senhor, se a gente não querer conhecer mais a palavra, se a gente não buscar, se a gente não ouvir a voz de Deus, se a gente não ouvir ministração, se a gente não buscar a palavra de Deus, a gente não vai crescer. Não. Né? Eu estava vendo hoje até no Facebook, né, sobre isso, como que a gente quer crescer se a gente não conhece, né, a palavra de Deus. Então a gente tem que estar lendo para a gente conhecer, né, para se fortalecer. Senão a gente não... E a gente vai se apagando, né? A gente vai se apagando. Se a gente não ouve ministração, se a gente... Que nem lá, eu e a Thaís, nós estamos lá costurando. Mas já eu acho que 2 dias que a gente não ouve louvor, né? Porque o Nuno liga a TV. Aí o meu pai liga a TV. Aí não dá para nós ouvir louvor, não dá para a gente ouvir ministração. E a gente lá está costurando. Mas eu sinto falta. Né? Daí agora não sei como nós vamos fazer, né, Thaís? Eu não coloco a TV lá, não. Porque ele tem a TV na cozinha, mas ele quer companhia, daí ele vem lá na sala com nós costurar e ele liga a televisão. Só que daí eu já sinto falta, né? Só que a gente vai usar uma estratégia para a gente começar a colocar louvor. Porque a gente se alimenta no louvor, a gente se alimenta na palavra, né? Porque fala, né? O louvor fala muito. Né? E a palavra aqui, ó, permanece aqui, ó, se você não permanecer em sua presença, também não crescerá e nem dará frutos. A palavra permanecer significa habitar, morar e fazer residência, né? Permanecer. Sim. Ali nessa palavra um pouco mais abaixo diz, né, que Jesus disse que não foi a gente às vezes a gente pensa que é alguma coisa e nem pensa que a gente escolheu Jesus, né? Mas na verdade ele que nos escolheu, né? Ele que nos escolheu, e ele fala um pouco mais abaixo nessa palavra que ele nos escolheu. E ele nos trata como amigos, né? Ele não nos trata como servo, porque ele diz que se a gente fosse servo, ele não daria a conhecer pra gente o que o Pai quer. Então ele nos trata como amigo, tanto que ele nos ensinou o que era a palavra do Pai. Amém. Né? Então é importante isso daí. A gente foi escolhido, então a gente tem que seguir em frente, né? Lá no 15 fala, né? Isso. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Amigos, porque ele vem para nos ensinar o que Deus quer, né? E eu penso assim, né? Hoje, se a gente for ficar pregando religião para as pessoas, isso não existe. Porque Jesus, na época dele, ele não pregou isso, ele não pregou religião, né? Ele pregou como era para a gente tratar o nosso próximo. Esse negócio de religião foi as pessoas que começaram a inventar, né? Isso, aquilo. Ele nos pregou, se a gente for ver, tudo que ele ensinou é só coisas boas, só para coisas que vão fazer a gente bem. Mesmo aqueles que dizem, eu não acredito em Deus. Mas se não acredita em Deus, pelo menos tem que seguir. As palavras de Jesus é um exemplo para qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Mesmo que se falar, eu sou ateu. Mas tudo que ele ensina ali é coisas boas, né? Tudo que ele ensina é para a gente viver bem, tratar o próximo bem, tratar os pais bem, né? Os filhos. Todos, então, Eles dizem que, ele é um exemplo que não acreditam, né? Mas ele sabe que é verdade, que está escrito. Né? Mas é o que... Eu estava vendo mais uma coisinha hoje também sobre isso, que tem mais uma palavra. É nessa palavra mais abaixo que ele fala bem assim, que hoje eu acordei, né? Fui buscar a palavra, que eu estava indo fazer oração de manhã, né? Eu li essa palavra. Aí fala assim que fala assim, o mundo me odiou e vão odiar vocês, porque antes de eu vir, eles não sabiam que eles estavam pecando. E quando eu vim, eles ficaram sabendo que eles estavam no pecado. Por isso, para continuar no pecado, eles me odeiam, assim, vão odiar vocês. Porque quando Jesus veio e mostrou para eles que o que eles estavam praticando era errado, que Deus não se agradava daquilo, eles vieram a conhecer e eles não querem abandonar essas práticas. Por isso que eles odiaram Jesus e vão odiar as pessoas que o seguem. Por causa disso, porque se a gente está no pecado, a gente está
com os olhos tampados, a gente não sabe que aquilo é pecado, né? Então aquilo não incomoda a gente, até é bom, né? Nossa, que bom que é fazer coisa errada, né? Assim, a gente não tá nem aí com nada. Agora, a partir do momento que a gente conhece Jesus, que a gente, o Espírito Santo, começa a falar que aquilo estava errado, quando você vai fazer uma fofoquinha, vai fazer uma coisinha, você fala, não. A gente já sabe, daí... Então é assim, né? É assim. Né? Porque ele nos alerta, a gente está fazendo, mas a gente já cai a ficha. Não, isso aqui eu não posso estar praticando que está errado. Mas, né? Então a gente tem a gente conhece que está errado. Sim. Então Jesus fala que eles vão odiar ele, odiar a gente faz isso, porque não é que eles não saibam que estão fazendo errado, eles sabem. Só que eles não querem ser corrigidos, não querem fazer as coisas boas. Não querem fazer as coisas certas, né? E daí isso incomoda eles, né? Incomoda. A verdade incomoda, as coisas certas incomoda. Né? Porque eles não querem, né? Porque tá tão bom para eles que eles não querem. Não querem ser incomodados, querem continuar fazendo errado, né? Então, e a Bíblia já diz que tem pessoas que vieram para a perdição, né? Que por mais que você vai tentar convencer, e elas não vão aceitar. E elas não vão aceitar, Então, a gente tem que, né? A gente tem que orar e falar a verdade, né? E falar a verdade. Né? O que está na Bíblia a gente vai falar, né? Se eles querem ouvir, amém. Se eles não querem, se eles querem continuar no erro. Esses dias nós estávamos numa roda, Você né? tem que saber a abordagem. Que às vezes Jesus não chegava, né, acusando a pessoa. Não é isso. Ele fazia ele enxergar que aquilo que ele estava praticando era uma coisa que fazia mal a ele mesmo. É isso que a gente tem que ter um discernimento, né? Para pedir a Deus um discernimento para poder chegar nessas pessoas. Porque depende do jeito que a gente chega. Muitas pessoas já chegaram a falar algumas coisas que eu falei assim, nossa, mas não é assim que está na Bíblia, né? Tipo assim, querendo forçar ou ofendendo as pessoas. Eu falei assim, não, tu católico tá errado, eu crente tô certo. Isso não existe. Não existe isso. A gente só vai afugentar as pessoas. A gente só vai assustar e elas não querem mais saber mesmo. Não, daí elas vão fugir mesmo. Então, é bem complicado. Tem que falar a verdade, mas tem que ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria e discernimento, né? Para poder estar levando a palavra. Sim. Porque foram por essas pequenas coisas que eu cheguei a dizer, né? A queria dar de prova aí que eu nunca mais ia vir aqui na igreja. Eu não ia voltar mais, né? Eu falei, por coisas assim, né? Que a pessoa às vezes age por impulso, né? Não sabe abordar, né? Eu não estou dizendo que tu não tem o direito de me criticar ou falar alguma coisa. Não desse modo, né? Às vezes a pessoa está tão para baixo assim, ou tão preocupada com alguma coisa, né? Que a pessoa chega e te dá de dedo, por exemplo. Né? Eu sei que a gente não deve ir na igreja por causa de quem está no púlpito, né? Ou quem está pregando. A gente deve ir por causa de Jesus. Só que isso afasta. Eu estava, numa época, eu frequentei uma igreja em São João Batista, né? Não vou falar os nomes, mas... Não tem necessidade. Né? Aí a gente estava indo lá do Moura, estava indo bastante gente, eu consegui, ajudei a levar bastante gente. A gente estava indo Aí o pastor, ele foi lá no púlpito, né? Para ofender a minha irmã, por uma coisa que aconteceu. Foi no púlpito, não falou o nome, mas a gente sabia que era, né? Agora não lembro bem ao certo o que era que ele fez. Mas eu falo assim, tem necessidade disso, de você usar o púlpito, usar, né? Então isso não é uma pessoa assim, que eu digo assim, não é uma pessoa que sábia, né? Sábia, que está sendo direcionada por Deus. Pelo Espírito, ainda mais o pastor, que o pastor ele tem a obrigação de acolher e ter o discernimento e o conhecimento para não fazer esse tipo de coisa, né? Todo mundo é falho. Mas isso ele não fez só com ela, ele fez com várias pessoas. Ele usava o púlpito para martelar as pessoas, sabe? Para dar nos dedos das pessoas de coisas erradas que ele ficou sabendo. Ele subia lá e fazia isso. Eu falo assim, daí o que aconteceu? Ele ofendeu, ela ficou super triste, nós fomos todos chateados. Aí depois, no outro dia, ele veio lá, porque ele viu que ele fez uma burrada, né? E foi lá e pediu desculpa. Falou assim, olha, eu fiz uma coisa errada, que eu não devia, até vou pedir perdão para a irmã. Aí chegou lá na minha irmã no outro dia, no outro culto, e pediu perdão, pediu lá. Mas o que adianta? No dia fez, e olha que não era pouquinha gente, bastante gente. Só que a gente sabia de quem se tratava, né? E ele também. Então, são coisas assim que vai desanimando as pessoas, né? Vão desanimando, vão tirando a fé, vai apagando, né? Chamando as pessoas, porque a gente precisa de um lugar para ser acolhido, né? E não afastar, né? Exatamente. Então, tem que ter um cuidado, ainda mais quem está falando, né? Que está levando a palavra para as pessoas, tem que ter um cuidado tremendo. Mas por um lado a gente tem que entender, né? Que
eles são cobrados. São cobrados. Hoje, antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eles são cobrados, né? Porque às vezes ele vê, né, um irmãozinho indo e diz assim, não, mas a minha obrigação é alertar, né? Aí age naquele impulso que às vezes acaba machucando a pessoa sem querer dizer, né? Sem querer falar aquilo com agressividade, né? Aí acaba falando e a pessoa já tá machucada, sabe? Aí diz, opa, mas não era isso que eu esperava de ti, né? Tu és o meu pastor, ou tu és minha pastora, ou tu és minha conselheira. No certo, né? não é no púlpito, no certo é chamar a pessoa e conversar, né? Exatamente, porque assim, né? Tipo, eu não gosto tá, né? Já aconteceu várias coisas, não comigo, mas tipo, né? Se tem alguém que tá passando por alguma coisa, né? Ou tá fazendo alguma coisa, né? Não precisa tu subir lá em cima e dizer, sabe? Não tem necessidade no púlpito, é o que eu falo. Chama, né? Chama no canto e fala, irmão, nisso aí eu tiro o chapéu pro nosso pastor, tá? E porque a Leia sabe, hoje em dia não acontece mais, mas tem um rapaz que ele se cortava todinho. Ele chegou a se envenenar, ele fez um monte de... E daí uma vez eu mandei chamar, disse, Leia, chama o pastor Cristi para mim. E o pastor Cristi entrou no quarto e ele estava com os bracinhos tudo cortado. Ai, meu Deus. E escorria sangue. O pastor Cristi conversou com ele, daí eu fui perto do pastor Cristi, deixa. E daí ele te disse, né, tem que deixar ele à vontade dele. Por que ele disse que não vem para a igreja? Porque ele disse que Deus não vai mais aceitar ele. Mas também justamente por isso, né? Ele falou aquele dia pra mim, né? O que adianta eu ir lá se as pessoas que vão fazem errado? Então, ou seja, né? Se as pessoas que iam, que no caso foi a irmã dele, né? Ele falou da Andresa e da Helenice. A Andresa eu tenho uma filha que ela era toda certinha, só que ela não levava as meninas lá em casa. E não deixa as meninas ficar comigo. Hoje em dia eu estou mudando. De tanto a pastora Vera e essa aqui pegar no meu pé. Eu saía da igreja, eu ia falando coisas, sabe? Eu via uma coisa errada, eu falava. Eu digo, seu fulano assim. A Leia me chamava atenção, a pastora Vera. E eu fui corrigindo sozinha. Foi crescendo, né? Mas eu sou suja de boca mesmo, tá?